É o cara que também cai pela ponta, ou com o William, ou de repente até com o Neymar, no segundo tempo, para fazer como o Douglas fez, de dar mais velocidade, mais infiltração, para tentar romper aí a forte marcação do adversário. O Taison pode ser esse cara, sim, da ponta, tanto numa ponta como na outra. Infelizmente pra gente, não é? O Douglas está fora, entrou muito bem no jogo contra a Costa Rica e existe uma grande interrogação, inclusive, já que o assunto é ele, para saber se vai conseguir se recuperar a tempo de disputar ao menos aí a semifinal e depois a decisão da Copa do Mundo. Mas é a opção, né? Se precisar de um cara de ponta, eu sinceramente não vejo outro, não. O Jesus já chegou a jogar na ponta também do Palmeiras, né? Num caso de extrema necessidade, de repente Firmino entra lá no centro, né, na área, mais espetado no ataque, mais dentro da área, e o Jesus pode cair para a ponta, se aí você não tiver, claro, Neymar, Coutinho, o William, e de repente nem a opção do Taison. Mas o Taison é sim esse cara para cair pelas pontas também, palavras do próprio treinador Tite. Tá aí, o próprio Neymar foi testado ali mais à frente. Eu confesso que eu não entendi muito, porque se botar o Neymar ali no meio dos zagueiros, acho que não é a melhor opção, mas foi uma das opções ali que o Tite testou. Ó, a gente está colado na seleção brasileira, que treinou agora há pouco no Spartak Stadium, e também estamos ao vivo com um contato telefônico, WhatsApp. E aí, legal essa história do Miranda ao vivo respondendo aqui, dando o Mauro Galvão como uma grande referência. Você também era um pouco mais quieto na hora do jogo, né, Mauro? Mais concentrado, como é o Miranda. Você vê, assim, um paralelo? Mas, apesar de você ser um líder, sempre foi em todos os times que você jogou, na sua carreira mais do que vitoriosa. Eu gosto muito do Miranda, estava falando aqui com uma colega sobre isso. Ele fez sempre e passou muita confiança, a gente sente assim uma segurança quando vê o Miranda na zaga. Eu acho que ele já tinha que ter sido convocado aqui na Copa do Brasil, 2014, né, quando a seleção brasileira acabou não conseguindo o seu objetivo, né, mas ele é um jogador que ele dá confiança para todos os seus companheiros. Então, eu acho que esse comportamento dele, acho que tem um pouco assim parecido com o meu também, um pouco mais reservado, né, mas na hora que entra em campo, o bicho pega. E se colocar na hora em que precisa, né, doutor? O Mauro era assim em campo e o Miranda também, parece que na hora ele vai se colocar. Não é o que faz o estridente, né? Ao contrário, é a liderança silenciosa. Como foi o Mineiro no São Paulo, no Mundial, aquele jogador que você confia. Você olha, você sabe que ele vai na bola, que ele não vai fazer uma besteira, que ele não vai entrar errado num lance, enfim, que ele se posiciona bem e que quando tem que tocar e falar alguma coisa, ele vai no ouvido e fala. O Miranda foi assim no período que eu vivi com ele no São Paulo, ele é assim. Tem uma história engraçada que lembra o Mauro Galvão, do Mauro Galvão também. Ele disse uma vez para mim, eu perguntei, por que você não tirou aquela bola que o zagueiro veio, o atacante veio, tomou a bola dele e fez o gol? Por que você não tirou aquela bola? Ele respondeu para mim, se eu fosse ruim eu tirava. Então, quer dizer, eu sei sair jogando, então eu não vou desprezar uma bola. E esse é o espírito do Mauro Galvão, que tem uma história muito parecida que um dia ele conta para vocês aqui. Mas olha, o Miranda realmente é uma injustiça ele não ter ido a outras Copas do Mundo. A gente olha assim, é até estranho ele ser estreante em Copas, né? E de certa forma, aquele gol contra a Suíça, que ele foi criticado pelo posicionamento ou por ter entrado sem muita força, sem não ter controlado o atacante suíço, também serviu de lição, tá ligado. Agora, eu vou com o Emerson. Preferia ter um capitão fixo. Seria melhor. E eu achei que o Marcelo se tornou um candidato depois do comportamento dele no final do jogo contra a Costa Rica, que ele chamou todo mundo na X, falou, não, vamos lá. Comportamento vencedor o Marcelo mostrou ali, mas pelo jeito o Tite continua com o rodízio, Emerson. Isso é uma opção que o Tite, né, está tendo em função de não ter encontrado esse líder, né? Eu gosto muito do Miranda também, acho que é um zagueiro sério, joga simples, né? Não é aquele zagueiro que gosta de aparecer nos jogos, né? Ele faz a sua função muito bem feita. Mas é um líder silencioso realmente, né? Um líder silencioso. Fala pouco, tem essa capacidade sim ali na sua função, mas é um líder silencioso. Eu deixaria realmente o Marcelo.
Mas o Tite optou por essa situação do rodízio e a gente tem que respeitar, e eu acho que muito disso é em função de não ter encontrado esse jogador ideal para servir de líder na seleção brasileira. Esse é o Emerson, o capitão original da seleção de 2002, acabou sendo cortado daquela Copa. Mauro Galvão também é ex-capitão, com muita história. Essa é a mesa, hein? Que peso, doutor! Eu fico aqui no meio desses craques, me sinto um intruso. Só tem fera aqui. Agora, e lá em Moscou também, fera Leandro Quesada. O Quesada, também comentarista dos canais Fox Sports. Ô Quesada, de repente o jogo pode se apresentar fácil, né? A gente até torce por isso. Uma Sérvia que precisa da vitória, de repente pode vir tentar atacar mais o Brasil e aí o contra-ataque do Brasil pode ser fatal, né, Quesada? O futebol, todo mundo sabe, é um esporte imprevisível, né? Em que o mais fraco às vezes apronta pro mais forte. A gente, assim, como especialista, e todos nós somos, a gente analisa e faz conjecturas em relação àquilo que pode acontecer no jogo entre Sérvia e Brasil. A Sérvia, diferentemente dos outros dois adversários, ela tem que sair um pouquinho pro jogo para buscar o resultado, porque ela corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Ela pode até se classificar com um empate, desde que a Suíça seja goleada pela Costa Rica, mas não pode ficar nessa dependência. Saindo mais para o jogo, ela vai dar espaços para a seleção brasileira, algo que a seleção brasileira até aqui não encontrou. O Brasil não encontrou tantos espaços assim contra a Suíça. Aí sim, no segundo tempo, foi para cima da Costa Rica se defendendo até com o presidente. E aí, 9 tentativas para chegar ao gol, até que finalmente, aos 45, depois aos 49, aos 45 e aos 51, o Brasil chega à vitória com os 2 gols. Então, a tendência é essa. Uma Costa Rica que jogou na defesa, uma Suíça que jogou na defesa, e se comparado com esses dois adversários, uma Sérvia que sai um pouquinho mais para o jogo, aproveitando principalmente a bola aérea. Hoje a gente conversou com o Miranda a respeito disso. A média do time titular em altura da Sérvia é de 1,88. Da seleção é 1,78, 10 centímetros. Isso pode fazer a diferença? Pode, de repente numa bola pode fazer a diferença. O único gol que o Brasil tomou, inclusive,